Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos ver a equação reduzida da reta. Nós vamos demonstrar ela pela equação geral, fazendo a dedução, e também ela usando o coeficiente angular. Na verdade, nós vamos amarrar essas duas informações. Então, começando. A equação geral é do tipo ax mais by mais c igual a zero. Até adiantei já alguma coisa aqui. O que é escrever uma equação simplificada ou reduzida da reta? É isolar o y, é isolar o par ordenado y. A hora que você isola o par ordenado y, eu tenho a equação reduzida. Então, isolando ele, vou ficar desse jeito. O by vai ficar parado do lado esquerdo, isolado. O ax e o c você traz para o lado direito, trocando as operações matemáticas. E aí, a hora que você isola, tirando o b do y, ele passa dividindo os dois elementos aqui do lado direito. Então, eu vou ter menos ax sobre b e menos c sobre b. Tranquilo até aí, né? O que nós temos aqui? Que lembrar aqui. Olha que interessante. Essa formulazinha aqui da reduzida, ela parece muito com a função de primeiro grau, onde nós tínhamos a reduzida. E não sei se vocês lembram, na função de primeiro grau, o elemento que acompanha o x é o coeficiente angular, que ele determinava se a minha reta estava crescendo, se ele fosse positivo, e decrescendo, se ele fosse negativo. Então eu posso dizer aqui que o coeficiente angular dessa reta aqui é o menos a sobre b. Só que para geometria analítica, a gente não usa A, né? Porque olha, já está aqui muito misturado, né? O A e B. A gente usa o quê? Uma letrinha M. Então, nós vamos aqui. Então, M, que é o coeficiente angular, é igual a menos A sobre B. Então, esse é o meu coeficiente angular. Então, vamos colocar aqui, ó. Coeficiente angular. Nós também temos, nesse daqui, o coeficiente linear. Lembra lá também da função de primeiro grau? Que o elemento que acompanha o x aqui, ó, elemento independente da minha função de primeiro grau, ele é o coeficiente linear da minha equação. E o coeficiente linear, ele serve para quê? Para indicar o ponto onde há o cruzamento do eixo do y. Lá a gente chamava de b. Aqui a gente vai seguir uma outra nomenclatura. Vamos chamar de n, por exemplo. N de navio, né? Vai ser igual a menos c sobre b. Então esse vai ser o meu coeficiente linear. Professor, para que ele serve? Então, vamos lá. Ele indica o ponto de corte do eixo y. O ponto de corte do eixo y. Olha que beleza. Então, se eu tenho uma equação reduzida, eu já sei que quem está acompanhando o x determina se vai ser crescente ou decrescente a minha reta, né? E o elemento independente indica o ponto de corte. Olha que tranquilo. Já vamos ver um exemplozinho sobre isso, né? Então aqui a gente pode dizer também o seguinte, ó, já que nós definimos a equação reduzida pela geral, e nós concluímos aqui que o acompanhante de x, ele é o coeficiente linear, coeficiente angular, perdão, nós podemos já deduzir aqui, ó, a equação reduzida pelo coeficiente angular. Então, escrevendo ele de uma outra maneira, né? Então, eu tenho aqui que a minha equação reduzida, que é o y, isolado, ele vai ser igual ao coeficiente angular. Então, no lugar de menos a sobre b, eu vou colocar o m, que é o coeficiente angular, vezes x
mais n. Professor, mas o n está menos c sobre r. Sim, mas nós não sabemos qual é o sinal de b, né? Ou qual é o sinal de c. Se c for negativo, menos com menos vai dar mais. E aqui a mesma coisa, posso ter regra de sinal. Então a gente põe um maisinho, dependendo dos valores que ele tiver, ele altera isso aqui. Então esse seria a representação da equação reduzida da reta usando o coeficiente angular. E aqui a representação da equação reduzida, simplesmente pegando a equação geral e isolando o y. Tranquilo, né? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó, antes da gente ver exercícios. Um exemplozinho numérico, só para a gente entender isso. Supondo que a minha equação geral seja 3x mais y menos 2 igual a zero. E eu quero encontrar aqui a equação reduzida. Professor, a equação reduzida não é só isolar o y? Exatamente. Y vai ser igual. Passo o 3x para lá, menos 3x. Passo o 2 para lá, mais 2. Então, a minha equação reduzida da reta é essa aqui, ó. Agora, a gente pode já fazer algumas descobertas. O menos 3, que é o que acompanha x, vai ser o meu m. E o mais 2 aqui vai ser o meu n. O que ele está querendo dizer com isso? Que o menos 3 indica a inclinação da reta, é o meu coeficiente angular, então a minha reta ela é decrescente, ela está descendo. E o 2 aqui indica coeficiente linear, o ponto de corte do eixo do y. Beleza? Pessoal, no próximo aula a gente vai fazer exercícios. Quem gostou da aula, dá um joinha aí. Avisa os amigos, passa para os amigos e nos vemos daqui a pouco com o exercício. Tá bom?